de conhecimento da importância de cuidados básicos para preservar a voz pode ter como consequência o desencadeamento de vários problemas. Por causa disso, está em discussão se os distúrbios da voz devem se tornar doença do trabalho, como a lesão do esforço repetitivo, a LER. No programa Cidadania em Pauta de hoje, vamos discutir as consequências de não cuidar da voz. A nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Cimeia Alves Vinhas Rampim. Queria agradecer sua presença aqui. Muito obrigada também por ter me convidado. Ok. Bom, vamos começar a explicar como que é produzida a voz. Bom, a voz ela é produzida na laringe, onde existem duas pregas vocais e elas são vibradas pelo ar respiratório. Então, o som é feito na laringe. E aí existe esse aumento desse som, que é a ressonância, que aí é utilizada a cavidade bucal e nasal. Bom, e quais são os cuidados que as pessoas devem ter? O cuidado principal é tomar muita água, mas muita água é de poucas quantidades e não tomar um copo cheio, mas durante todo o dia e tomando de pouquinho em pouquinho. Não pigarrear, que é um atrito de prega vocal que vai dar mais pigarro. Não gritar. Prestar atenção quando falar ao telefone, né? Se você está aumentando a intensidade do seu som, da sua voz. Os básicos seriam esses. E quem deveria ter esses cuidados? Todos? Todos, mas os profissionais que utilizam mais a voz, que vai desde telefonista, professor, jornalista, radialista, políticos, fonoaudiólogos, todos que utilizam muito a voz têm que ter alguns cuidados maiores. Aí seria importante uma avaliação com o otorrino para ver como que está essa prega vocal e até para prevenir algumas doenças que a gente pode ter, né, com o mau uso da voz. Que doenças seriam essas? No caso do mau uso ou abuso vocal, nós temos os nódulos, edemas. No caso do cigarro, pode ser formado um edema chamado edema de Heinck. Um abuso muito intenso, pode aparecer pólipo. E existem algumas doenças que já aparecem na prega vocal e que com o abuso eles só vão aumentar, que seria cisto, sulco vocal e também o próprio câncer, né? Em Mas é que o mau uso da voz pode até provocar um câncer? Pode. Não provocar o câncer. O câncer você tem que estar predisponente a ele. O abuso ele vai só talvez acelerar e é lógico associado ao tabagismo e à bebida alcoólica também isso vai acelerar o aparecimento dele. Bom, e como as pessoas chegam no seu consultório? Geralmente são pessoas que já estão roucas, pessoas que chegam 10 anos de rouquidão. Diz que minha primeira rouquidão foi há 10 anos atrás. Hoje em dia, pela própria informação, então as pessoas ouvem falar e vão atrás e procuram, mas são encaminhados também por otorrinos. Elas vão ao médico otorrino e lá ele constata que existe alguma coisa em prega vocal e encaminha para tratamento fonoaudiológico. Geralmente a população maior nossa de voz é o professor, né? Porque ele começa a semana na segunda e na quarta tarde ele já não está conseguindo mais dar aula, não tem mais voz. Esse profissional deveria ter mais cuidado. Tem Quer dizer, há possibilidade de trabalhar com a voz como professor e cuidar das cordas vocais? Isso, ele tem que ter que a gente passa, no caso, dar aula olhando para o aluno, não escrever na lousa e falando, porque ali você vai perder o som, ele vai ter que aumentar a intensidade, o giz vai fazer mal, não pigarrear, não gritar, tentar se locomover dentro da sala para utilizar melhor essa voz. O ideal é que cada professor tivesse uma sala acústica adequada e o microfone, né? Mas para isso a fonoaudiologia está lutando para conseguir algumas leis
para voz ocupacional e voz profissional. Porque é aí que vão funcionar as coisas. É. Né? Bom, a rouquidão, você falou que as pessoas chegam roucas, né? É sempre um sinal de algum problema? Sim. Ninguém fica rouco. Ah, mas eu fui no carnaval e fiquei rouca. Isso foi um episódio. Então, se a rouquidão permanece por mais de 10 dias ou 15 dias, é que existe alguma coisa ali. Não precisa ter necessariamente já algo doente, mas já pode ter um edema, que é um inchaço, pode ter uma cor diferente, pode estar mais vermelha. Então isso já é um sinal que alguma coisa está funcionando errado. O ideal é que nós possamos falar e não ficar roucos. Esse é o ideal. Bom, essas doenças, elas podem evoluir até a pessoa perder a voz? É que também entra aí uma questão de voz psicogênica que está ligado com a parte de psiquiatria, né? Então a gente tem algumas doenças ligadas à parte neurológica e à parte psiquiátrica. A neurológica, a gente vai entrar na questão de algumas doenças degenerativas, como o Parkinson, como a esclerose lateral amiotrófica. E quer dizer, essas doenças podem afetar a voz também? Afetam. E um dos primeiros sinais, às vezes, aparece quando ela vai falar, ela perde a voz, vai falar uma palavra, no meio dessa palavra, essa voz some, ou alguns sons vibrantes já não são mais produzidos. Por exemplo, se eu falar carona, esse R, carona, ele é vibrante. E às vezes esse movimento de vibração ela já não consegue fazer. Então já pode ser alguns sinais e também começa a aparecer assim, a voz some, eu começo a falar, não termino a frase. Então existem esses casos neurológicos e os casos psiquiátricos e existem os casos de mau uso. A psicogênica, o paciente chega dizendo, eu estou disfônico, na verdade ele está afônico, né? O A da frente significa que não tem. Fônico é voz, então não voz, então ele chega só fazendo movimento, sem voz. E quando você faz um exame na laringe, às vezes não tem nada na laringe, a prega vocal está intacta. Aí já é um comportamento mais psiquiátrico que tem que entrar com uma medicação nessa área. E a questão de pessoas de mau uso e abuso vocal também ficam sem voz e começa com uma rouquidão até chegar ao ponto de já não sair mais o som. Então vai sair em sussurro, vai sair aquele som soproso. Eu estou muito mal. Então você vai ver, está muito inchado, às vezes já tem nódulo ali, já tem pólipo. Então, nesse Bom, e se essa sentido, pessoa chega nesse estágio aí, há como recuperar? Sim, em alguns casos é recomendado cirurgia, mas na maioria dos casos é recomendável o tratamento fonoaudiológico. E em muitos casos cirúrgicos também a terapia de fono ela é feita antes da operação, até para a gente desinchar um pouquinho essa prega vocal, para que a operação tenha melhor êxito e depois da operação também vai para tratamento, porque ela precisa se reeducar. Então ela vai aprender a falar sem essa força, sem essa tensão e ouvindo a sua própria voz, porque se ela está gritando, ela não está nem ouvindo que ela grita. Esse trabalho dura quanto tempo, mais ou menos, Simene? O ideal é que seja um trabalho breve. Então, geralmente é uma sessão a 2 sessões por semana e no máximo de 3 meses. Mas a gente precisa da colaboração do paciente. Se ele vai só à sessão e faz exercício só lá, não vai ter êxito. Os exercícios para qualquer tipo de trabalho. Para qualquer tipo de trabalho. A frequência dos exercícios é que vai mudar o padrão da nova voz. Então, os exercícios feitos fora da clínica é que são os efetivos. Agora vamos falar um pouquinho, no caso do jornalista, né, que precisa usar a voz, impostar a voz, vamos dizer assim. Há como mudar muito a voz de uma pessoa? Ou a gente tem que aceitar a voz que tem? Não, primeiro a gente tem que gostar da voz que tem, né? E ter a simplicidade, não sei se é essa palavra, de escutar que as pessoas falem da nossa voz. Nossa, você tem uma voz que fala para dentro, você tem uma voz que parece estar dentro da cumbuca, e coisas desse tipo.
às vezes é muito ruim a gente receber isso, porque nós gostaríamos de receber só elogios. Mas quem está de fora provavelmente nos percebe melhor. E no caso da voz, a mudança de posição de língua às vezes dá alteração. Por exemplo, se eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu modifico essa língua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou se eu modifico o lábio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu estou modificando também a qualidade dessa voz. Então a gente pode mudar muito, mesmo aquele paciente que não tem nada, que não tem uma doença, mas ele tem uma qualidade vocal que não é ideal para o trabalho dele. E esses exercícios, eles têm que ser contínuos, por exemplo, para a vida toda? Para quem é profissional de voz, sim, porque ele vai precisar de um aquecimento e desaquecimento vocal. Agora, aquele que só trabalha lá numa digitação, que ele fala só em barzinho com os amigos, fala muito pouco em casa, é feito só o tratamento, colocado esse novo padrão de voz, de higiene vocal, né, que é o mais importante de tudo isso, é a higiene vocal. E a partir daí ele está... O que é higiene vocal? A higiene vocal são alguns cuidados para a gente cuidar dessa voz, cuidar do nosso aparelho fonador. Então, desde beber muita água, como não chupar balinhas que dê sensação de frescor, de livre, de gostoso. E as pessoas pensam o contrário, né? Eles são anestésicos, então dá aquela falsa sensação de alívio e na verdade ele abusa vocalmente. Evitar a bebida alcoólica, evitar o tabagismo, o fumo, né, que faz muito mal para a mucosa da prega vocal. Evitar roupas apertadas, porque a respiração, que é o nosso combustível, né, que é a que faz o som. Então, se você já está com uma roupa muito apertada, você provavelmente vai estar segurando esse ar e vai ter uma postura, uma tensão muscular de coluna e tudo mais. Então, a voz sai modificada. Quer dizer que a respiração é um fator importante dentro do seu trabalho também? Muito. Ela é não é o carro-chefe, porque tudo é importante na voz, mas a respiração, ela é o combustível, ela que vai fazer vibrar a prega vocal. Então, se eu tenho uma tensão, se eu sou uma pessoa muito tensa, muito nervosa, então o meu pescoço está muito tenso, então provavelmente a minha laringe está um pouquinho mais apertada e na hora que eu fizer o som, a minha prega vocal vai estar mais tensa. Esse ar, na hora que passar para vibrar, ele vai passar meio que atritando, e esse excesso de atrito, além de não sair qualidade vocal boa, vai com o tempo fazer algum mal. Quer dizer que o emocional também interfere na voz. Eu quero que você me repita, que você me responda depois do nosso intervalo, a gente volta já já. Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Feijão com arroz, no mexido feijoada baião de dois. Arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Coma seu caru, seu acarajé, tome seu tacacá, seu chimarrão. Prove o que é de bom em sua região, só não esqueça, meu amigo, do arroz com feijão. Coma feijão com arroz. Feijão com arroz é Brasil que dá gosto. Uma campanha, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. Essa mistura construiu uma nação. Hoje no programa Cidadania em Pauta estamos falando sobre os cuidados da voz e a nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Cimeia Alves Vinhas Rampim. A gente terminou o bloco anterior falando sobre a importância do emocional também. Ele atinge a voz? Lógico, nós não conseguimos separar uma pessoa
o que é biológico, o que é emocional, físico. Nós somos um todo, então o emocional está dentro desse todo. Então, se eu estou triste, é lógico que eu vou ter uma voz, um pouquinho de uma intensidade mais fraca e provavelmente para o mais grave. Mas isso é tão leve que as pessoas não percebem. Mas quem conhece muito uma pessoa, ela fala assim, nossa, você está triste hoje? Ela sabe pela voz, porque geralmente a gente tem até uma postura física para baixo. Quando eu estou muito feliz, muito alegre, eu grito e eu faço caretas e eu dou risada. Então o emocional ele modifica assim, a voz vai ficar mais aguda quando eu estou ou mais agitada ou mais feliz. E quando eu estou numa questão menos alegre, vamos colocar assim, a voz fica um pouquinho mais grave. E cada um tem uma voz? Sim. Ninguém tem voz igual? Não, é igual a RG. O que nós temos é uma proximidade familiar. Então a minha voz pode parecer nessa minha idade com a voz da minha mãe ou das minhas irmãs da mesma idade, porque existe envelhecimento muitas vocal. vezes você atende telefone em casa, geralmente as vozes são parecidas, né? Isso. Minha mãe, minha irmã e eu, assim, muito parecido. Porque a gente não pode esquecer que existe a genética, né? Então nós trazemos aí uma caixinha, né, com algumas coisas, e a voz, além de tudo, a gente fala muito igual aonde a gente convive. Então você pode ver gíria, né? Se você mora num estado e que falar massa é gíria, todo mundo vai falar. Aí você muda para outro estado e que gororoba é gíria, essa pessoa vai um pouco imitação também, né? É uma imitação, você acaba fazendo isso. Então a voz também você faz. A própria entonação, nossa, você vai fazer parecido com o grupo que você convive. Legal. Bom, e a questão que eu abri o programa falando sobre os problemas com a voz seriam considerados LER, né? Como a LER, né? E isso é verdade? Está acontecendo? Então, olha, a voz, ela não participa ainda do rol das doenças ocupacionais do Ministério da Saúde. E até agora, em agosto, eu vou até falar a data, dia 17 de agosto último, teve um seminário para tentar colocar essa questão e tinha representante do Ministério da Saúde, porque a gente sabe que hoje a voz não é estética, né? Existem algumas coisas que incapacita aquele profissional, aquela pessoa de trabalhar. Teve uma pesquisa onde constatou que o professor, ele falta 5 vezes mais que outros profissionais. Então, só para vocês terem uma ideia, essa pesquisa desse professor que falta mais, ele apresentou alguns problemas e os mais citados nessa pesquisa foi, e aí vocês vão ver a comparação com o não professor. Então, a garganta seca, ele relata que ele tem 45%. O que não é professor, ele relata que ele tem 21,4%. A rouquidão, 41,2%. O não professor, 14,8%. O professor cansaço vocal, ele tem 36,9%. E o não, 11,7%. Então, isso impossibilita muito. Então, o que está acontecendo? Está tendo muita licença, está tendo muita readaptação de professor, faltas, e a gente não pode esquecer que, além da escola pública, existe a escola particular, que aí a questão da legislação é diferente. Não, foi feita com professor tanto de público quanto particular. Sim. Então é o professor, não interessa aonde ele trabalha. Sim. E a gente tem percebido, hoje, há muitos trabalhos de mestrado, de pesquisa em cima desse dado, o quanto o professor está ficando doente vocalmente. Desde 2003, foi colocado foi tramitado uma lei em 2003 chamado Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Saúde Vocal do Professor da Rede Pública de Ensino e dá providências. Ele foi aprovado... É uma lei estadual? Então, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados
e agora tramita no Senado Federal. Então é uma lei federal. Isso. Então, desde novembro de 2008, acho que está no Senado Federal. E até agora tomara que dê certo, porque aí vai ter um programa de prevenção, de tratamento para esse professor. Então, hoje a rede pública não tem fonoaudiólogos? Não e sim. O que acontece? Alguns municípios têm feito a lei municipal. Então, aprova essa lei e aí esses professores, no caso de professor, esses professores vão ter direito a tratamento. Mas na lei federal, esses professores não têm esse atendimento. Alguns hospitais estaduais têm contratado fonos onde elas trabalham com essa demanda. Agora, o universo geral de voz não tem ainda isso. Tomara que logo apareça uma lei aí. E a situação de Araçatuba, como está nesse contexto? Então, não tem ainda uma lei para nós, né? Assim, para nós profissionais da voz. As pessoas procuram no particular mesmo, são atendidas pelo seu convênio, pagam particular. Quer dizer, não é um universo todo que vai conseguir pagar também, né, Simeia? E agora o que está acontecendo é o seguinte, uma escola, uma rede de escola, ela agora introduziu desde 2007 uma triagem vocal. Os professores, para serem admitidos naquela escola, eles passam por uma triagem vocal para ver se eles têm qualidade vocal para o ensino. Você acha isso válido? Eu acho, porque é válido também se lá na pedagogia o professor tiver também alguns conhecimentos sobre voz. Porque às vezes ele está numa profissão que ele não tem condição, ele não tem voz. E isso não acontece nas faculdades, não tem. É outra luta que a fonoaudiologia também está tentando colocar, porque é importante que os pedagogos, os professores saibam sobre isso. E qual a diferença, por exemplo, se da rede pública dá esse tipo de atendimento? O que seria bom para os professores, né? O que poderia mudar nesse... Olha, eu acho que começaria pela educação até da pessoa aprender a ouvir o outro, né? A gente às vezes embola, um está falando, o outro corta. Então eu acho que tem que começar desde a educação, o dar valor ao que o outro fala, como que é a voz do outro. De repente a gente trabalha há tantos anos com uma pessoa e a gente nem sabe como que é a voz dessa pessoa. Depois, é importante também que as pessoas sejam informadas sobre, no caso como nós estamos fazendo, sobre o que pode acontecer. Muita gente não sabe que existe problemas em voz e na laringe e que podem levar até a morte, que é o caso do câncer. Então, assim, são várias maneiras de trabalhar que eu acho que aí tem que entrar mesmo a política social, saúde, não tem como. A voz faz parte do corpo, né, e de uma saúde geral, né? Isso, ela faz parte do ser humano, não tem como dividi-la. Bom, vamos falar um pouquinho sobre gagueira, vamos mudar um pouquinho de assunto. O que é a gagueira? Ela tem solução? Então, a gagueira, existem algumas palavras, né? Então, gagueira, disfluência fisiológica. E aí, quando a criança está gaga, entre aspas, ninguém faz nada, pelo contrário, né? Tem algumas atitudes até errôneas, corrige, dá tapa na boca, assusta, põe pedrinha, põe lápis na boca para essa criança fazer exercício. Então, quando a criança é nova, até 4 anos, 5 anos, ela passa, todo mundo passa por isso, chamada disfluência fisiológica. É o fisiológico movimentando e a criança ela está aprendendo aonde que os órgãos fonoarticulatórios têm que tocar para fazer aquele som. E para isso, ela precisa experimentar. Então, se ela está aprendendo a falar, por exemplo, porco, e ela não sabe exatamente como que é o P, então ela vai ficar... Isso é uma disfluência fisiológica. Agora, a partir de 5 anos, isso já é chamado de gagueira. Tá? Então, onde existe bloqueios, hesitações, repetições, e em muitos casos também, ele vem junto a algum movimento, ou um piscar de olho, ou entortar a boca, ou a pessoa fazer algum movimento com as mãos, ou mexer com o ombro.
E geralmente está relacionado com a parte neurológica. Antigamente, na época que eu fiz fonoaudiologia, a gagueira estava como causa neurológico, depois era psicológico. E hoje em dia, graças a Deus, eles não separam mais, porque uma coisa está junto da outra. Então a gente sabe que existe um componente neurológico que predispõe a isso e o componente psicológico que vai aumentar, isso aí que vai aparecer. E quem trata a gagueira, então? A gagueira é tratada por fonoaudióloga, mas tem que ser fonoaudióloga que saiba do assunto. Nem toda fono trabalha com gagueira. Bom. E assim, uma novidade assim é que para criança e adolescente, a médio prazo vai ter um remedinho. Ah, é? Porque aí vai mexer com a parte neurológica. E quando que a pessoa deve procurar? Logo no início que a criança apareceu. Que idade, mais ou menos? 2 aninhos, às vezes a criança já vai chamar mamãe. A mãe percebeu, já procura, a gente orienta e sempre está atenta. Sempre é hora da gente melhorar, não interessa a idade. Bom, Cimeia, a gente falou sobre o problema do atendimento. Hoje, se alguém tiver um problema de voz, ela não tem um lugar para um atendimento gratuito para ver? Não, gratuito não tem. Quer dizer que isso precisa ser mudado logo, né? Aqui em Araçatuba, a gente tem alguns centros, como o ambulatório, tem o CAICA, mas tem a idade para ser atendida em questões de fonoaudiologia. Alguns lugares são direcionados mais para a parte escolar, dificuldades escolares. Então, a pessoa teria que ligar e ver na Secretaria da Educação ou mesmo na Secretaria da Saúde para ver se há atendimento para aquela criança, para tal idade ou adolescente. Mas aqui em Araçatuba ainda é difícil. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Às vezes as pessoas têm um problema, vão lá, utilizam mel. O que você aconselha nesses casos? A pessoa está com uma rouquidão, tenta utilizar essas coisas para melhorar. O que você acha disso? O mel aumenta o pigarro. Então, o ideal é que o remédio da voz é a água. E a água de temperatura média, nem quente, que Araçatuba é quente, não dá para tomar água quente, e nem água muito gelada. O ideal é água, não pigarrear e rapidinho procurar uma orientação. Quer dizer, tem que procurar o profissional. Tem, porque às vezes na higiene vocal a gente já vai tirar alguns hábitos nocivos à voz. Okay. O caso do sussurro, que eu esqueci de falar, que é super importante. Muitas pessoas às vezes rezam, né, em sussurro. O sussurro faz muito mal à voz. Quer dizer, não pode sussurrar, tomar bastante água, não gritar. E não pigarrear. Ok. Eu queria agradecer mais uma vez sua presença. Eu que agradeço. Eu agradeço você aí de casa também, que acompanhou o programa com a gente. Eu espero você no próximo. Até lá.